Fala, minha rapaziada, tudo certo com vocês? Vídeo novo no canal para falar da final do Campeonato Paulista, Corinthians e Palmeiras, baita jogo, baita final. Assim, aconteceu de tudo, todos os elementos de um clássico, de uma final de campeonato. Espetáculo, tá? Parabéns aí aos dois times. Que jogaço. Não de qualidade, mas do que a gente espera de futebol. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir aquela moral. Deixa o like no vídeo, deixa o comentário aqui embaixo também pra gente trocar aquela ideia. Compartilha o vídeo, pega o link, joga naquele grupo que você fala de futebol com a sua rapaziada. Confere se tá inscrito no canal e vamos embora começar o vídeo sem enrolação. Vocês já sabem o que tem que fazer, não vou precisar ficar falando aqui todo o vídeo, né? Já fez? Vou esperar, vai. Foi? Então, vamos embora pro vídeo. Cara, baita final, assim, baita final. Os clássicos paulistas, principalmente até o ano passado, né, estavam sendo muito mal jogados, assim, para quem gosta de futebol bem jogado, jogos com muitos gols, muitas chances. Os clássicos paulistas não estavam entregando isso nos últimos anos, estava vendo muito 0 a 0, muito jogo amarrado, muito jogo truncado, em qualquer estádio, tá? E esse ano, cara, eu achei jogos melhores, assim, durante o Campeonato Paulista. Tivemos alguns bons clássicos, tivemos um Corinthians e Santos lá na primeira fase muito bom. O próprio Palmeiras e Corinthians, né, da primeira fase também, que o Estevão perde o pênalti no finalzinho, foi um jogo bom. Tivemos um Santos e... Foi Santos e Palmeiras na Vila, né? Muito bom também. Enfim, alguns jogos interessantes que tivemos de clássicos paulistas, né, nesse Paulistão. Ah, um comentário também que eu queria fazer. Cara, a Federação Paulista, assim, deu uma aula para as outras federações de como tratar um estadual. Assim, a gente bate muito nos estaduais, muita gente pede o fim dos estaduais, realmente atrapalha demais, 16 datas é muito pro calendário do futebol brasileiro. Mas, assim, ontem, cara, você nem tem coragem de reclamar, assim. O Campeonato Carioca, por exemplo, né, acaba e todo mundo reclama, ninguém aguenta mais. Fala assim, acabou, finalmente acabou esse campeonato falido, que é o Carioca. Ontem todo mundo parou pra assistir como se fosse uma final de Copa do Brasil, um jogo grande de Campeonato Brasileiro. O produto é muito bem tratado, ninguém tem nem coragem para reclamar dos estaduais, com o jeito que a Federação Paulista tratou o campeonato, o seu produto, esse ano. Então, quando as federações erram, e erram muito, a gente sabe disso, a gente bate aqui, mas realmente parabéns aí à Federação Paulista, porque ontem, assim, a gente esqueceu, todo mundo que estava assistindo o jogo esqueceu que era apenas um campeonato estadual, os falidos campeonatos estaduais, e o produto foi realmente muito interessante. Falando sobre campo e bola, cara, assim, os dois jogos foram bem trucados, né? Final, clássico, detalhe demais, assim, é normal. Mas no primeiro jogo, o Palmeiras foi melhor, teve mais a bola, mas o Palmeiras tem uma dificuldade imensa de criar chances de gol. O time é torto, o time do Palmeiras é literalmente torto pro lado direito de ataque, que é o lado do Estevão, que é o único suspiro, assim, de um pouco mais de criatividade que o Palmeiras tem, principalmente com o Estevão e o Mike, até porque o Piquerez foi escalado praticamente como um terceiro zagueiro ontem. O Facundo Torres pouco oferece pelo lado esquerdo. Vitor Roque ainda muito perdido, assim, né? Normal, obviamente, nas movimentações, assim. Apesar de o lance do pênalti, né, cometido em cima do Vitor Roque, que poderia ter empatado o jogo ali se o Veiga tivesse convertido. Já vamos falar disso já já. Mas é a principal característica do Vitor Roque. Essa arrancada, ele é muito rápido para explorar esse espaço nas costas do zagueiro. Aquilo ali é puro suco de Vitor Roque, que tá sempre um passo à frente do zagueiro, tanto na velocidade quanto na inteligência, assim, e ele ia sair na cara do gol se não fosse o pênalti, e ele consegue ali arrumar essa chance pro Palmeiras empatar o confronto, mas o Veiga acaba desperdiçando. Mas o Palmeiras é um time muito torto, depende muito do Estevão, que foi engolido pelo Andileri nos dois jogos, engolido, assim. O Andileri é um lateral que apoia muito pouco, e até mesmo quando apoia, mostra que tem algumas dificuldades, assim, de trato com a bola, de cruzamento, de refino, mas como um lateral esquerdo defensivo, cara, parece que resolveu os problemas do Corinthians, que sofria muito com o Hugo. É um lateral também pouco ofensivo, mas com a qualidade abaixo na marcação, na minha opinião, do que o Angeleri. E o Matheus Bidu é muito ofensivo e sofria demais para marcar. Então você jogar com o Mateuzinho e Matheus Bidu, o Corinthians ficava muito exposto. E a gente viu bastante disso no jogo contra o Barcelona, lá em Guayaquil. Mas o Angeleri parece que deu uma estancada ali nesse problema, na lateral esquerda do Corinthians. Engoliu o Estevão nos dois jogos. Mas o Palmeiras depende muito disso e, cara, é muito pouco, assim, muito pouco. O meio-campo do Palmeiras é nada, praticamente não existe depois da lesão do Maurício.
O Veiga pouco cria, os volantes, assim, são muito mais para desconstruir do que para construir. O Richard Rios ainda dá esse a mais, esse algo mais, esse chute de fora da área, essa chegada. Começou no banco pelos desgastes das partidas das eliminatórias, né, que ele foi convocado. Então, assim, o Palmeiras pouquíssimo efetivo, pouquíssimo efetivo. Segundo tempo, o Abel começa a botar um monte de centroavante. Ele acaba o jogo com o Flaco, com Thales e com o Vitor Roque. E nem o abafa o Palmeiras conseguiu, assim. Ele tira o Piquerez, tira o Mike, então ele tira os dois laterais, tem que vai cruzar, enfim. Assim, e o Abel precisa começar a ser cobrado. Ele é um cara que sempre foi muito aos microfones reclamar da falta de elenco, da falta de reforços. Esse ano a Leila abriu os cofres e o Palmeiras não consegue jogar. Claro, é muito cedo. O Vitor Roque, por exemplo, que eu acho que tem tudo para dar certo no Palmeiras, que é um baita reforço. Tem 3 jogos aí, é pouquíssimo tempo. Mas o Palmeiras precisa jogar mais, assim, precisa jogar mais. E não dá para depender tanto do Estevão. Além de que você não pode depender apenas de um jogador, mesmo que esse jogador seja muito diferente, como é o caso do Estevão. Além, né, o que agrava ainda mais é que o Estevão vai sair no meio do ano, antes das principais competições, né, começarem a se afunilar, assim. Ninguém ganha nada em junho e julho, que é quando o Estevão acaba indo pro Chelsea. A gente tem ali um agosto, setembro muito pesado, né? Que tem Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores ali já no mata-mata. Então, e o Palmeiras não vai ter o Estevão nessa fase, né, da temporada. Então é preciso corrigir. Não tem motivo nenhum para pedir demissão de Abel agora. Pelo amor de Deus, gente. O Palmeiras já enfrentou outras crises e foi superadas. A crítica tem que ser feita. O Palmeiras precisa jogar mais bola, isso é um fato. E o Abel também, imagino que esteja vendo isso. Mas assim, precisa ser corrigido. Eu acho que vai ser corrigido, tá? Domingo já começa o Campeonato Brasileiro. Eu acho que isso será corrigido de alguma maneira, apesar de não ter tempo para treinar, né? Como a gente conhece o calendário do futebol brasileiro. Já tem Brasileiro domingo. Semana que vem já começa a fase de grupo da Libertadores com 2 rodadas seguidas em sequência no meio de semana. É isso, é o calendário da CBF. Mas ninguém tem dúvidas nenhuma, ninguém tem motivos para duvidar de que o Abel vai conseguir resolver esse problema. Cara, sobre o Corinthians, assim, é um elenco de muita história, né, cara? Eu vi a entrevista do Hugo depois da partida, ele falando como o Yuri Alberto recusou proposta, como o Rodrigo Garro recusou propostas para sair. É um elenco muito que encaixou muito bem com a torcida, sabe? Eu acho que é um time do Corinthians que pode, vamos falar de bola, pode jogar mais na mão do Ramon Dias e do Emiliano. Eu acho que tem muita qualidade, um meio-campo com o Rodrigo Garro, com o Carrídio, com o Memphis na frente. Cara, é um time com muita qualidade que pode entregar mais bola, mas é um elenco muito identificado com a torcida. Você olha esse elenco do Corinthians, esse time do Corinthians, parece que a maioria deles já tá faz 5 anos ali no Corinthians, jogando na Neoquímica Arena. Os caras se recuperaram de uma eliminação traumática numa pré-Libertadores e parece que nada aconteceu, assim. Claro, o título ajuda muito, mas, pô, é legal. Assim, a gente olhando de fora fala, estadual e tal, mas, pô, é muito legal você ver a emoção do Yuri Alberto depois de passar por tudo que ele passou. O Hugo, a redenção do Hugo. O próprio Mateuzinho fez uma baita final, fez um baita jogo ontem. O Mateuzinho. São muitos jogadores que passaram por fases muito difíceis em outros clubes e também dentro do Corinthians, dando uma volta por cima, assim, muito boa. E, claro, o Corinthians podia ter jogado mais, mas esse título foi a cara do Corinthians, né? Não podia ser mais Corinthians do que isso. Assim, o Félix Torres, cara, eu acho um zagueiro muito limitado. Eu acho que é o grande problema desse elenco do Corinthians é a zaga. Eu acho que nenhum zagueiro ali é confiável. Pra vocês terem noção, acho que o melhor zagueiro do Corinthians na temporada é o Gustavo Henrique, que nem começou a temporada como titular, mas deu um pouco de ajuste ali na zaga depois que ele entrou. O André Ramalho fez uma baita temporada passada e foi pro banco. A dupla de zaga começou com Choca e André Ramalho, hoje já é Félix Torres e Gustavo Henrique. Então, assim, eu acho que é o grande problema do Corinthians, eu acho que é onde eles deveriam atacar para se reforçar. A lateral esquerda também era um problema, e o Angelieri chegou, parece que, né, resolveu, e agora ainda tem o Bidu e o Hugo como opções. O Mateuzinho, falta essa sombra para ele na lateral direita. Esqueci o nome do garoto da base. Caraca, esqueci, tem um garoto da base, bom jogador, mas que eu acho que não tá pronto ainda, das oportunidades que teve. Ainda não se mostrou pronto. Você tem um meio campo que tá muito encaixado, com Martínez, com Carrilho, com Ranielli, com Garro, e você ainda tem opções como Coronado, você tem Breno Bidon, você tem Rian, que entrou ontem. Enfim, pro ataque, Yuri Alberto e Memphis são os titulares, mas você tem o Romero, que é um cara muito identificado com a torcida, que assim, tem suas dificuldades técnicas, suas limitações, mas é um cara que também consegue entregar. Um Thales Magno, que foi um dos artilheiros do time no Paulistão, quando o Corinthians jogou com um time alternativo, né?
poupando ali para Libertadores. No começo também o Thales Magno foi o grande nome desse time alternativo do Corinthians, fez um baita campeonato, é um muito bom jogador para você ter como opção no elenco. Então, assim, eu acho o time do Corinthians bom. Eu acho que pode jogar mais na mão do Ramon, mas tirando a zaga, assim, eu acho que você tá muito bem servido. O Hugo nem precisa falar. Eu comentei nas minhas redes sociais, falei na live com a rapaziada do Cariocast também na segunda-feira. O Hugo seria o meu terceiro goleiro já para essa convocação, tá? Com a fase que o Bento tá no Alnasser. Para mim é muito claro que o Dorival, o ex-técnico Dorival, né? Parece que caiu, mas enfim, isso é papo pra semana que vem. Já decidiu o Bento como terceiro goleiro, mas eu não acho que vale. A fase que ele vive no Al-Nassr é muito ruim, tá falhando constantemente lá no Campeonato da Arábia Saudita. E o tá pedindo passagem na seleção brasileira. Foi extremamente decisivo. Pegou o pênalti do Estevão lá na primeira fase. Pegou o pênalti do Veiga ontem. E, cara, não foi qualquer defesa de pênalti, né? Claro que o Veiga poderia ter batido melhor, mas ele bate bem. O Hugo sai numa explosão espetacular, assim, pra defender o pênalti. Parece que tá no Corinthians já há anos, há anos. É muito legal a gente ver essa formação de um possível novo ídolo do Corinthians. Essa passagem de bastão aí da série do Cássio, uma história ali com o Carlos e Miguel que foi muito traumática pra torcida do Corinthians, né? Que parecia ter encontrado substituto e ele, em todo aquele trâmite lá, acaba sendo vendido. O Donelli entra numa fogueira também, o Hugo chega, depois de passar pelo que passou no Flamengo, depois de ter sido rebaixado lá em Portugal com o Chaves, enfim. Então, são muitas histórias, cara. Esse elenco do Corinthians se conectou com a torcida de uma forma muito boa. O Memphis, nem precisa falar, né? Um jogador muito diferente, muito acima da média pro futebol brasileiro. Então, assim, muitas histórias. Na final, queria destacar a partidaça que fez o Carrillo. Cara, que jogador o Carrillo, né? Ele se transformou de um ponta direita para um segundo volante ali, que muitas vezes é primeiro volante. Quando o Corinthians está fazendo a saída de bola, ele baixa para ser esse primeiro, receber essa bola dos zagueiros, ser esse primeiro, essa condução mesmo na saída de bola. Muitas vezes a gente viu o Ranieri aparecendo como ponta esquerda nas costas do Mike, que estava uma avenida a defesa do Palmeiras por aquele lado. Então, esse é um meio-campo que parece ter dado muito certo. Muitas vezes faltou um pouco de ajuda ali pro Garro, né, nessa parte de armação, assim. Muitas vezes quando o Memphis baixa, o Yuri acaba ficando muito sozinho lá. Se o Memphis se junta ao Yuri, o Garro fica muito sozinho por aquele setor. Mas o Carrijo parece que tá tem vários Carrijos dentro de campo. E detalhe, ele e o Martini jogaram as eliminatórias, estavam vieram de viagem há pouco tempo. Então, assim, é um elenco do Corinthians que de alguma forma merecia essa coroação. Só não dá pra ficar se escurando nisso, né? Campeonato estadual não salva ano de ninguém. Eu tô muito curioso pra ver como vai ser a postura do Ramon, porque nas coletivas, principalmente nos fracassos do Corinthians, né, depois da eliminação da pré-Libertadores e tudo mais, o Ramon batia muito na tecla de que eu salvei o Corinthians do rebaixamento, a torcida tem que me agradecer, um discurso que eu acho muito ruim, assim, é muito pouco, você se vangloriar de ter salvo o Corinthians do rebaixamento, e ter levado para a Libertadores. E agora, com o título, então, eu quero muito saber, nos momentos de crise, quando o Ramon for confrontado, né, pela imprensa, se ele vai usar esse argumento, que se ele estava usando um argumento de que salvou o Corinthians do rebaixamento e levou para a Libertadores, para vangloriar o trabalho dele, agora com um título paulista sobre o rival, enfim, tô curioso para ver se o Ramon vai continuar usando isso como muleta. Eu acho muito feio, muito ruim, mas é isso. Além disso, o Corinthians evita, né, o tetracampeonato do Palmeiras. Nenhum time grande de São Paulo foi tetracampeão e segue essa escrita. Agora só daqui a 4 anos que vamos ter outra possibilidade. Mas é isso, cara. Acho que o Corinthians chega com um ânimo renovado pro Campeonato Brasileiro, pro resto da temporada. Uma eliminação na pré-Libertadores, como eu falei, é muito, muito traumática, né? Ainda mais pro torcedor corintiano, que já é a terceira vez que passa por isso. Mas é um elenco muito identificado. Parece que a torcida do Corinthians confia muito nesses caras. Parece que os caras querem muito ficar também, como eu falei na entrevista do Hugo. É difícil segurar, assim, o Yuri Alberto vai receber propostas, enfim, o time de alguma forma vai se valorizar. Mas eu acho que esses caras sim, queriam muito esse título. A gente viu a emoção do Yuri Alberto lá chorando. Conseguiram, e eu acho que agora pode acender umas chamas de que querem mais, sabe? De que querem mais. E, cara, sinceramente, eu não queria que meu time enfrentasse esse Corinthians no mata-mata, não, tá? É muito difícil ganhar na Neoquímica Arena. Historicamente já enfrentar o Corinthians fora de casa. A torcida do Corinthians é espetacular. Esqueci de falar. Pô, baita festa, hein? Eu sei que a gente vai ter que falar aqui sobre o Ministério Público, sobre segurança, de entrar sinalizador. Os jogadores, né, ficaram em risco ali em algum momento. Não sei se vai haver punição, se vai punir no Brasileiro, se vai punir só no Paulista do ano que vem, enfim. Provavelmente vai ter uma punição. Mas, enfim, isso tem que ser debatido, com certeza tem que ser debatido. Mas, assim, que baita festa, cara, que baita clássico.
E em certo momento, o estádio inteiro com sinalizador. Como que esses caras entram com sinalizador? Isso também é uma dúvida muito importante, porque não foram meia dúzia, né? Era o estádio inteiro. Enfim. Mas baita festa sem confusão rolando e sinalizador aceso. Espetacular, assim. Puro suco de rivalidade de futebol, assim, espetacular. O Memphis subindo na bola. E briga, assim, teve ali um tapinha do Martini no lombo, um chute ali. Mas a gente não viu nenhuma covardia sendo feita, assim. O Memphis deu a provocada, os jogadores do Palmeiras partiram pra cima. E eles discutiram ali, empurra pra cá, não sei o que. O juizão também deu o acréscimo corretamente. Então, assim, baita momento, baita clássico. Fiquei com muito medo de sair um gol do Palmeiras ali naquele finalzinho, que eu não sei o que iria acontecer naquele estádio. Se o Palmeiras empata aquele jogo, já lá pros 50 blaus, onde os sinalizadores já estavam acesos, enfim, o título já estava sendo comemorado nas arquibancadas. Mas, assim, baita clássico, baita cena, enfim, eu gostei muito. Tá tirando essa parte de segurança que não cabe a mim, todo respeito, que as autoridades tomem as medidas cabíveis quanto a isso. Falando de futebol e paixão, espetáculo, maravilhoso. Então, de parabéns aí, Corinthians, Palmeiras, principalmente a torcida do Corinthians também. Vai ser enjoado ganhar esse Corinthians em competições de mata-mata, como eu falei, a torcida faz muita diferença. Esse elenco parece que quer muito. Enfim, faltou alguma coisa? Só falar da arbitragem. Cara, eu não consigo ver. Primeiro, assim, o Matheus Candançan foi, né, praticamente o melhor árbitro do campeonato. Vem se mostrando um árbitro interessante dentro do que a gente tem. Ele vem se destacando, ganhando um destaque aí. Deve ganhar boas oportunidades em Copa do Brasil, em Campeonato Brasileiro aí. Acabou de se tornar árbitro FIFA. Deve ganhar algumas oportunidades em jogos grandes. Devemos ouvir falar mais no nome do Matheus Candançan, que fez um baita campeonato paulista. De novo, dentro da régua de arbitragem que a gente tem. Mas, cara, eu não consegui entender a não expulsão do Félix Torres. E eu acho que ele tem que agradecer, todos os dias agradecer, pelo Veiga ter perdido o pênalti e pelo Félix Torres ter feito a cagada que fez, ter sido expulso no lance seguinte, tá? Porque eu ainda não me convenci, não sei se as imagens já mostraram, todas as imagens que eu vi, eu não me convenci de que o pênalti foi dentro da área. Pra mim, o contato acontece fora da área. E segundo, eu ainda não entendi por que não expulsar o Félix Torres. Cara, sinceramente, pra mim nenhum dos dois faz sentido. Acabou que no final, no resultado final não interferiu, né? Porque o Veiga perdeu o pênalti. Então, se não foi pênalti, o pênalti foi perdido. Não interferiu nada no resultado. E o Félix Torres ajudou o juizão, que não foi expulso naquele lance, mas foi expulso 30 segundos depois. Então, assim, acaba que o Candançan não interferiu no resultado final da partida, mas poderia ter interferido. Acho que todos os dias ele tem que agradecer e falar, pô, obrigado Veiga e obrigado Félix Torres. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que a gente vai ouvir falar bastante no nome dele, espero que positivamente, que dentro do parâmetro de arbitragem que a gente tem tendo no Brasil, o Candançan tem 26 anos apenas, é muito jovem, vem se mostrando um árbitro bastante interessante a nível de CBF, de Brasil, enfim. Mas acho que é isso, passamos a régua. Só um comentário, hoje tivemos a tal reunião, parece que o Dorival realmente foi ou será demitido. Mas aí é papo pra semana que vem. Eu quero trazer um vídeo aqui analisando as possibilidades. Não sei se já vai ser anunciado um treinador agora, parece que Jorge Jesus, enfim. Mas aí isso é papo pra semana que vem. Hoje eu queria falar dessa baita final, desse baita jogo que tivemos ontem entre Corinthians e Palmeiras. Parabéns ao Coringão pelo título paulista, valeu? Aquela função de sempre, curte, compartilha o vídeo, se inscreve no canal e deixe seu comentário aqui embaixo. Cansei de ficar pedindo, você já fez isso lá no começo do vídeo, então só reforçando. Esqueci, passei, pulei o vídeo, vai lá, fechou? Valeu, rapaziada, tamo junto, até a próxima.